Incomparáveis são tuas promessas para mim. Há promessas que dão para todos os dias, e você não vai esgotar jamais as grandes promessas do nosso Deus. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso estudo, a esta escola sabatina, né? A escola bíblica na internet. Mas vamos entrar no nosso tema, a mente de Cristo, lendo 1 Coríntios 2,16, todos juntos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Na semana passada, começamos fazendo algumas declarações, lembrando alguns princípios, e um deles, e é o único que vamos trazer hoje aqui, é esta que você vai ler. Nós armazenamos a palavra de Deus e o Espírito Santo a usa na nossa transformação. Então, tudo que temos que fazer é nos expor. Enquanto eu me exponho à palavra, enquanto eu armazeno a palavra, o Espírito Santo estará trabalhando em mim. Agora, o que procede da mente de Cristo, seja exatamente o que ocupa o nosso pensamento. O foco de tudo quanto temos ensinado está aqui, a base é esta. Como quero pensar? Como Cristo pensa. Agora, como eu chego lá? Leia, a transformação da mente exige determinação e disciplina. E hoje queremos começar trazendo as palavras de Jesus, porque chega alguém e pergunta a Jesus: qual é o primeiro e grande mandamento? O que é primordial? O que está em primeiro lugar? O que é supremo? A resposta de Jesus foi esta, e Jesus na realidade está usando Deuteronômio, do Shema Israel, ouve Israel, Yahvé nosso Deus é o único Senhor, amarás pois a Yahvé teu Deus. Então vamos ler Marcos 12:30 na versão de Jesus. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Note agora como está escrito lá em Deuteronômio: amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Qual é a diferença que você vê entre as duas versões? É que lá em Deuteronômio tem apenas coração, alma e força. Mas o que é a alma? A alma são os poderes de pensar, de sentir e de querer. E a sede da nossa alma é a mente. No Novo Testamento, que é a versão grega, tem o termo entendimento, ou mente, alguns vão traduzir por mente. Por quê? É que quando houve uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, não foi simples traduzir o termo coração. Qual é a ideia hebraica de coração? Muito mais ampla do que no grego. E por isso acrescentou-se entendimento. Para reforçar o sentido do que Deus disse. O que significa amar a Deus de todo o coração. Entendimento. Jesus cita isso aqui como algo primordial. Dissemos aqui lá no início, quando fomos falar sobre o significado do termo mente, que no Antigo Testamento muitas vezes é traduzido por coração. O que queremos destacar na realidade, já que estamos falando de mente?
que antes de tocar o modo de pensar o Evangelho, é preciso tocar o coração. Mas se toca o coração e não atinge a mente, é uma experiência inadequada. Então, nossa experiência com Deus, a nossa experiência com Cristo, ela precisa tocar o coração, nosso espírito. Eu vou usar agora coração como um sinônimo de espírito, mas também a mente, o entendimento, o meu pensar. Então a religião que eu falo tocou meu coração, encheu a minha alma, mas não transforma a minha mente, é inadequada. Mas se apenas eu tenho conceitos intelectuais que não afetam o meu mundo interior, também é inadequado. A mente. É interessante notar a versão de J.B. Phillips em Romanos. Só vamos usar a expressão que queremos destacar. Não permita que o mundo ao seu redor o aprisione em seu molde. Deixe Deus remodelar sua mente. Diga: Pai, eu permito que tu remodeles a minha mente. Na realidade, quem vai efetuar esta obra é o Espírito Santo. Então diga: Espírito de Deus, eu te dou liberdade para remodelar a minha mente, enquanto eu a exponho a tua palavra. Amém? Oliver Barclay escreveu um livro sobre mentalidade cristã, e ele diz o seguinte: mente cristã, ele define, mente cristã é uma perspectiva totalmente cristã, que controla nossa vida e modo de pensar. Temos falado nas duas últimas aulas sobre a mentalidade do mundo e a mentalidade cristã. Então a mente cristã é aquilo que ela é controlada, em nosso modo de pensar, por um sentido cristão. Eu citei aqui Harry Blamires, ele escreveu sobre a mente cristã. Eu havia me deparado com uma resenha que alguém fez de um livro dele, em inglês. Mas fazendo uma pesquisa, eu verifiquei que este livro está traduzido em português. Ele me chegou ontem, no fim do dia. Encomendei-o, chegou o fim do dia. Não o li. Mas eu passei por esta definição lá, que eu havia traduzido, para ver como foi que a versão em português traduziu, na sua definição. Porque esses dois autores, e eu adquiri o livro dos dois, o primeiro vai tratar mais, abordar mais o conceito, a mentalidade do mundo em contraposição à mentalidade cristã. Para Harry, não existe mais uma mentalidade cristã. Mas para Oliver, sim, temos sim mentalidade cristã. Tudo depende do seu ponto de vista. Mas é interessante notar como este autor define a forma de pensar secular e a forma de pensar cristã. Eu disse que nós estamos vivendo neste mundo secular. Vamos para a escola, mandamos as crianças e aprendemos. Temos um molde de pensar totalmente secular no mundo ocidental. Então é um trabalhão o nosso estudo aqui. Por isso você tem que se expor muitas vezes à mente de Cristo, porque haja trabalho para mudar a nossa mentalidade. Então ele diz: pensar de forma secular é pensar fundamentado em uma estrutura de referência delimitado pelos limites da nossa vida na terra. Em outras palavras, o pensamento secular pensa no hoje.
é manter os cálculos enraizados nos critérios deste mundo. Mas o pensar de maneira cristã é aceitar com a mente todas as coisas relacionadas, leia o restante, direta ou indiretamente com o destino eterno do homem, como um filho remido e escolhido de Deus. Então, a nossa forma de pensar tem que ser na perspectiva da eternidade. Paulo expressa a ideia de uma mente cristã renovada nestes termos, leiamo-los. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então Paulo fala no espírito da mente. Na prática, uma mente controlada pela palavra de Deus. Lá em Romanos 12 ele diz, transformai-vos pela renovação da mente. E aqui ele diz, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Vamos fazer alguns comentários. O que ele está falando significa uma mudança radical de ponto de vista. Atitudes interiores e prioridade na vida, assim como uma estrutura de pensamentos ou noções. Mudança radical de ponto de vista. Mudança radical da estrutura de raciocínio, do modo de pensar. Há anos, Deus me falou claramente sobre o nosso grande problema, quer nos seminários, quer na vida cristã, é a estrutura do nosso raciocínio. Baseado na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, mas por que Satanás roubou a semente? Porque não compreenderam. A falta da compreensão está baseada na estrutura, no nosso modo de raciocinar, de ver as coisas. Então, quando Paulo fala de renovação do espírito da minha mente, está falando de uma mudança radical na minha estrutura de raciocínio. Segundo, somos chamados para mudar todo o nosso ponto de vista. Não apenas sobre o mundo, mas sobre nós mesmos. Como me vejo, nossa vida, nossos amigos, nossa sociedade e assim no mundo todo. Porque a mentalidade cristã não é só com respeito às coisas pós-morte. Não, uma mentalidade cristã toca tudo na vida, todas as esferas da nossa existência humana. Meu modo de ver tudo, absolutamente, de comer, de vestir, de trabalhar, enfim. Mencione o que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu tenho que ter uma mentalidade cristã acerca de tudo. Leia o que está em amarelo, por favor. Temos de ver as coisas com novos olhos. E então resolver as implicações. Que implicações nos vêm de ver as coisas com os olhos da palavra de Deus? Não é a mente de Cristo, não é a forma de pensar de Cristo. Como pensaria, como veria Jesus esta situação? Mudança, marcas da mente cristã. Na resenha a que me referi, de Blamires, e o livro dele todo é baseado nestes itens. A mente cristã, Harry. Nós queremos compartilhar com você, rapidinho, não vamos fazer um estudo sobre isso, nós vamos entrar em outra área. Mas é interessante observar como este autor, de muitos livros, primeiro, leia, por favor. Vamos citar: orientação sobrenatural, a percepção do mal, o conceito da verdade, a aceitação de autoridade, a preocupação com a pessoa e a disposição sacramental. O livro dele, como repeti, não li o livro, pois só chegou-me ontem no fim da tarde, mas é em cima destes aspectos. Todavia, queremos comentar rapidamente, um pouquinho mais, sobre o primeiro item,
e os outros só com uma sentença, duas, né? Orientação sobrenatural. Orientação sobrenatural. Ele diz, uma marca primordial da mente cristã é que ela cultiva a perspectiva eterna. Eu concordo com ele. Ela olha além desta vida para outra, tendo em mente as considerações terrenas sobre o fato do céu e o fato do inferno. Ponha isso aí. Ponha isso aí, porque para nós é muito importante o nosso estudo. Entender que existe céu e inferno, Deus e Satanás, perdição e salvação, bem e mal, e que nós nos encontramos num verdadeiro campo de batalha. E que Satanás busca controlar a nossa mente, e nós precisamos lançar mão das armas espirituais para que seja Cristo o centro da nossa forma de pensar. Então, aí está. Então guarde isso. A mente cristã cultiva uma perspectiva eterna. A mente cristã vê a vida humana e a história humana onde? Diga, nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Deus controla a história. Ela, mente cristã, vê todo o universo sustentado por seu poder e seu amor. Sim, entendemos que Deus não apenas criou, mas sustenta. Trazendo a definição de Langston de Deus, Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. Imagina, se Deus tira a mão do controle do universo, tudo vai desaparecer. Ela, mente cristã, leia por favor, vê a ordem natural como dependente da ordem sobrenatural. O tempo contido na eternidade. Foi o mundo eterno espiritual que nos criou, o sobrenatural que gerou o natural. Então a nossa mente vê tudo dependente do sobrenatural. Por que oramos? Porque você está colocando aqui os seus pedidos de oração, porque entende que podemos ver tudo na dependência do sobrenatural. Ela vê esta vida como uma experiência inconclusiva. Você pode viver até 100 anos aqui, tem gente que vai um pouquinho mais, né? 102, 103, 104, mas é inconclusiva a nossa experiência aqui na Terra. Estamos nos preparando para outra existência. Nosso espírito não morrerá, nosso corpo chegará ao seu limite humano, a do que ele pode suportar nesta presente vida, mas nós viveremos na eternidade. Então, enquanto estamos neste corpo, nós nos preparamos para outra vida. Então, este mundo como um lugar temporário, de refúgio. Aqui não é o meu verdadeiro lar. Será que você pode dizer isso? A terra não é o meu verdadeiro lar. Então, meu filho, minha filha, pare de investir apenas para a terra. Às vezes eu digo, veja lá, quanto tempo você gasta para quê? Para dar de comida isso aqui que vai apodrecer, para vestir esse corpo que vai apodrecer, para ter um lugar confortável para esse corpo que vai apodrecer. Às vezes você gasta tempo, gasta dinheiro, gasta tudo na vida, só pensando em quê? Nesse corpo que envelhece, morre, apodrece, vira pó. Meu filho, a mentalidade cristã vê as coisas de outra maneira. Por isso ela investe dinheiro, investe tempo, investe esforço naquilo que constrói para a eternidade. Leia, por favor, o último pensamento aqui. O pensamento secular moderno ignora a realidade além deste mundo. Ele trata este mundo como a coisa. Leia, o secularismo é, por sua própria natureza, enraizado no mundo, sendo a única base segura de conhecimento, a única fonte confiável de significado e valor. Ela coloca a sua confiança nesta vida e faz, vejam só, o que está em amarelo. O que a mente secular? Ela faz da felicidade terrena
e do bem-estar físico sua principal preocupação. Alô? Como você está gastando o tempo, seus sonhos, seus projetos de vida? É só para felicidade terrena, para ter um bom carro, uma boa casa, boa comida, viajar pelo mundo inteiro, divertir-se? Meu filho, tudo vai passar. E às vezes mais rápido do que você pensa. E às vezes surpreendentemente depressa demais. Muito bem. Jesus disse, leia, que o reino de Deus chegou. Que o eterno se transformou no temporal e que o futuro impacta o presente. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. O que é o reino de Deus? O governo de Deus. Amarás a Yahvé teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isto é, controla, Senhor, todo o meu ser. Eu te amarei com tudo, porque o teu reino, teu domínio, teu governo está dentro de mim. O eterno se transformou no temporal. Sim, o eterno rompeu o tempo, entrou na nossa história, fez-se carne, Jesus, caminhou entre nós, viveu entre nós, sofreu as nossas dores, tomou sobre si os nossos males, para levar-nos a uma nova perspectiva, o futuro. Que o nosso futuro com Cristo, na eternidade, controle o nosso presente, nossa vida aqui na terra, nosso modo de viver. Aleluia! Então, queridos, alguém que nega a possibilidade de milagres e a verdade, de pelo menos o milagre da ressurreição, não pode ser significativamente cristão. Então, concordamos com o pensamento de que a mente cristã, ela tem uma perspectiva espiritual. Ela é orientada para o sobrenatural. Mas o segundo aspecto que ele destaca é a percepção do mal. Só vamos comentar rapidamente os próximos pontos. Leia, por favor. Uma pessoa que nega a realidade do pecado e do mal não pode conhecer o arrependimento do seu próprio pecado e, portanto, não pode ser um cristão. Queridos, a mente cristã, já dissemos, pensa em termos de céu e inferno. Temos que ter uma percepção do mal. Sim. Nós estamos em um campo de batalha entre as forças do mal e as forças do bem. Há uma tríplice armadilha do mal à nossa volta o tempo todo: o mundo, a carne e o diabo. E temos que ter essa percepção. Eu estou no mundo, mas o mundo é controlado por Satanás. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento, a mente dos incrédulos. O próprio Jesus, referindo-se a Satanás, diz: vem aí o príncipe deste mundo, ele nada tem a ver em mim. Então nós estamos aqui nesse campo de batalha e a ordem é resistir ao diabo, a carne. Meu Deus, se o diabo vem, a carne vive comigo. Olha o inimigo que eu tenho, durmo com ele, levanto-me com ele, é a minha carne que não se converteu. Por isso a Bíblia diz que eu tenho que crucificar. É interessante que Paulo diz: cada dia eu morro. Eu disse: São Paulo, você não acaba de morrer nunca. É que a carne é teimosa, né? Carne, morte, gente, é separação. Morte não é inexistência. Então, temos aqui a nossa própria carne. Temos que lutar contra os nossos próprios apetites, nossos impulsos carnais e ainda o mundo que nos cerca. Então, sim, a mente cristã precisa ter uma percepção quanto ao mal, para poder enfrentá-lo e vencê-lo. O conceito de verdade. Sim, a mente cristã tem um conceito de verdade. Aquele que crê que a verdade é subjetivamente determinada,
Esse é o mundo secular. Para eles, nem tudo é verdade. Verdade depende. É subjetivo. Não, senhores. Aquele que crê que a verdade é subjetivamente determinada e que não há verdade objetiva, não pode ser considerado cristão de maneira séria. Não é um cristão, meu filho. A verdade é absoluta. Deus é a verdade. Sua palavra é a verdade. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a mente cristã entende que a verdade é indiscutível, a verdade é imutável. Negar a verdade não é contrariá-la, portanto eu devo me submeter à verdade. Quarto, aceitação de autoridade. Outro elemento na mentalidade cristã: o indivíduo que não pode obedecer à autoridade das Escrituras, e até certo ponto da teologia tradicional da igreja, não pode ser considerado um membro daqueles que pensam como um cristão. Há uma autoridade das Escrituras, há uma autoridade de ensino teológico, e nós temos que reconhecer isso. Em quinto lugar, preocupação com a pessoa. Interesse pela pessoa podia ser uma melhor palavra. Aqueles que não valorizam as pessoas como indivíduos e mostram preocupação com seu bem-estar espiritual e físico, não mostram as marcas de uma mente cristã. Jesus estava tão interessado no ser humano que renunciou à glória para vir ao nosso encontro. Então a mentalidade cristã também é voltada para o indivíduo, o valor do indivíduo, das pessoas. E em sexto lugar, uma disposição sacramental. O que ele chama de disposição sacramental? Aqueles que negam a bondade da criação. É você ver a criação, ter o cuidado da criação. Hoje se fala muito do meio ambiente. Somos responsáveis por cultivar aquilo que Deus nos deu, a própria criação. Agora, virando a página desses conceitos sobre mentalidade cristã, mentalidade secular, vamos nos concentrar na mente cristã. E aqui, hoje vamos dar início a uma linha de raciocínio, porque nós começamos o nosso estudo olhando para a peneira de Filipenses 4:8. O que é que deve ocupar? Falamos de limites, fronteiras, onde o meu pensamento pode estar, o que eu posso permitir na minha mente. E vemos que aqueles 8 itens, todos eles expressam a mente de Cristo. Mas nós temos um problema ainda mais sério, e vamos penetrar um pouquinho mais fundo hoje, não? Começar a entender um pouquinho mais essa problemática. E começaremos com Paulo, em 1 Coríntios, no próprio capítulo 2, onde está o nosso texto, temos a mente de Cristo. Mas antes de fazer esta declaração, ele diz, vamos ler? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. E aí chega, depois de dizer isso, falar sobre mente espiritual, mente carnal, que ele conclui: quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Já vimos aqui em outra tradução, temos a percepção de Cristo. A tradução do J.B. Phillips, leia por favor comigo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Por incrível que pareça, nós que somos espirituais, temos os próprios pensamentos de Cristo. Essa tradução J.B. Phillips está magnífica, né? Por mais incrível que pareça, né? Nós que somos espirituais, temos os próprios pensamentos. Por quê? Já dissemos aqui que minha mente não se converteu na mente de Cristo, mas eu vou aprender a cultivar os pensamentos de Cristo, a pensar da forma que Cristo pensa. Por isso ele diz, quem é espiritual? Porque o que é que Paulo destaca aqui? 2 grupos, o carnal e o espiritual. Você vai perguntar, mas Valnice, tem crente carnal? Se tem. Se tem, não? Paulo mesmo diz,
eu não vos pude falar como espirituais, porque ainda sois carnais. Viveis segundo os homens, segundo a carne. Uau! Então, queridos, não vá logo se fechando e achando que aquilo que vamos... E olha, tem coisa aqui, viu? A gente vai, para variar, né? Passar aqui por um mergulho na Bíblia. Você já sabe que eu gosto de respaldar tudo com a Bíblia, não? Porque é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que funciona. E por falar em a palavra de Deus, eu li de um povo, não é? Foi no outro autor da Mente Cristã, ele contou 2 historinhas sobre um pastor para uma determinada igreja. Então tinha uma igreja, as pessoas muito simples, né? Precisavam de um novo pastor. E a denominação, eu imagino que fosse batista pelo sistema da história, né? Mandou os candidatos. Então o pessoal ali da igreja, simples, né? Foi entrevistar. Aí chegou o pastor, fizeram pergunta, tudo ok, tudo bem, estava satisfeito. Então, a última pergunta: pastor, as suas pregações são sempre baseadas na Bíblia? Ele disse: não. A maioria sim, mas nem sempre. Então aqueles irmãozinhos mandaram a carta para a denominação: pode mandar outro, esse não nos serve. Esse não nos serve. Nós queremos pregações baseadas na Bíblia. E eu falo muito isso aqui no seminário, né? Para os alunos, aqui a gente bate mesmo, né? Que não tem brincadeira nas nossas aulas, né? É Bíblia, meu filho, é Bíblia, é Bíblia. É a palavra única que tem autoridade. Então, você já sabe, eu sou da linha aqui da Bíblia para todas as pregações. Então, acho que eu passaria para ser pastora daquela igreja, né? Glória a Deus. Mas aí está, queridos, vamos avançando. A importância das nossas mentes. Vamos fazer 4 declarações aqui sobre a importância das nossas mentes, antes de entrar no tema carnal e espiritual. Primeiro, leia o que está grifado: a síntese de toda a lei de Moisés. Qual é a síntese de toda a lei de Moisés? Aquilo, o primeiro versículo que nós lemos depois de passar pela mente de Cristo: amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Essa é a tradução da versão Peshitta de Marcos 12, 30, palavras de Jesus. Então, a síntese de toda a lei está aqui. Eu vou amar a Deus, eu vou servir a Deus com toda a minha mente, a força do meu intelecto, do meu raciocínio, o conhecimento, daí onde o conhecimento de Deus, dos seus atributos, com toda a energia do meu intelecto. Sim, o nosso culto também tem que ser racional, não é somente racional, mas tem que ser racional. Segundo, qual é a essência da vida na verdade? Filipenses 2:5. Que foi o texto que nós usamos aqui, semana após semana. Haja em vós este modo de pensar. A essência da vida, na verdade, é esta: que haja em nós o modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Terceiro, a razão por que Cristo foi oferecido. Por que Jesus foi oferecido, queridos? Hebreus 10:16, vamos ler? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração, no âmago do seu espírito. Vejam bem, esta é a promessa. Para isso Cristo veio, para que a lei não estivesse apenas numa pedra, mas primeiro no coração, no espírito. E o que está em amarelo? E as inscreverei profundamente em sua mente. Escrever o quê? A palavra viva, a palavra viva. E então a quarta, a diferença entre vida e morte. A diferença entre vida e morte. Romanos 8:6. Porque a forma de pensar da carne é morte, mas a maneira de pensar do Espírito é vida e paz. Ok.
Estamos chegando ao coração do que queremos abordar. Paulo falou ali que a mente carnal não conhece. Porque sua forma de pensar. Agora, Paulo diz que a forma de pensar da carne gera morte. E a forma de pensar do Espírito gera vida e paz. Vamos esboçar, vamos ver se em um gráfico conseguimos transmitir um conceito. Você tem aqui vários cérebros. As cores são apenas para identificar os itens que nós vamos abordar. Qual é o nosso grande problema? Está aí o primeiro. Qual é? A mente carnal. Aqui reside o nosso problema. O que é que nos impede de manifestar a mente de Cristo? Uma mente carnal. Mas, se eu tenho esse problema, a Bíblia vai me apresentar um processo de mudança. Qual é o processo? A renovação da mente. A renovação da mente. E a Bíblia me faz uma promessa. Qual é a promessa? Diga, problema, processo e promessa. Tudo com P que é para gravar. De novo. Problema, processo e promessa. Qual é o problema? A mente carnal, que produz o quê? Morte. Qual é a promessa? É uma mente espiritual que produz o quê? Vida e paz. Mas qual é o processo para eu sair da mente carnal e chegar à mente espiritual? A renovação da minha mente. Muito bem. Mas, para onde eu caminho? Para manifestar a mente de Cristo. Então eu preciso assimilar um princípio. Um princípio que me leve à prática. E essa prática vai gerar em mim o poder para manifestar a mente de Cristo. Diga, princípio, prática e poder. Ok, guarde estas 6 palavrinhas começadas com P. Primeiro, o problema, o processo e a promessa. E na mente de Cristo, eu preciso aprender o princípio. Eu preciso ir para a prática. E só então eu vou vivenciar o poder de manifestar a forma de pensar de Cristo. Posso ouvir um amém? Está claro? Espero que sim. Vamos lá para Gênesis. Inimizade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Então, logo no princípio, depois da queda, Deus apresenta 2 linhagens. Essas 2 linhagens são chamadas a semente da serpente e a semente da mulher. De que lado você está? A serpente, a semente da serpente, é aquela que só crê na mentira. João 8,14 fala disso, né? Daqui a pouco eu leio os textos. Semente que só crê na mentira. A mentira está aí graçando o mundo, é a mente carnal. Mas a semente da mulher é daqueles que creem na verdade. Paulo diz lá em 2 Coríntios 11:3, temo que assim como a serpente enganou, olha lá a mente, a Eva com sua astúcia, com seu sofisma, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, corrompidas as vossas mentes a se apartarem da pureza e simplicidade da verdade. Paulo está falando para quem? Para a igreja. E eu temo, queridos, que muitos de nós já tenhamos nos apartado, que muitos de nós já tenhamos a nossa mente dominada pelos sofismas, pelos argumentos das serpentes, porque temos nos exposto demais à mentalidade
deste mundo. Mas há uma promessa de algo diferente que reside em nosso pensar. O pensamento em Adão e o pensamento em Cristo. A promessa do ferimento e do esmagamento, este te ferirá o calcanhar. Uma ferida é temporária. Satanás feriria a Jesus pela morte. E é o que está em Isaías 53, 5 e 10. Nosso pecado. Mas por outro lado, o esmagamento é permanente. Aleluia. O esmagamento é permanente. Então vamos ler aqui os versículos. Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem o pode ser. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, no meio de tudo isso, temos Hebreus 2,14. Vamos ler? E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Aleluia! Isto é o diabo. Ok, queridos, nós estamos numa guerra, nós estamos num mundo controlado pelo inimigo, mas Jesus Cristo veio à nossa terra, participou da nossa carne e sangue, encarnou, tornou-se um de nós, tornou-se nosso irmão, participou, diz o texto, das mesmas coisas. Com que objetivo? Aniquilar o que tinha o império da morte. A mente carnal leva para a morte. Jesus Cristo veio para aniquilar esse poder que é o diabo, nosso inimigo. Certo? Diante deste princípio, vamos agora analisar 3 coisas. Primeiro, a mente carnal, que é o problema. A renovação da mente é o processo. A mente espiritual é a promessa. Eu grifei em preto aquilo que vamos considerar. Vamos considerar primeiro a mente carnal. Depois iremos para a mente espiritual. E depois o processo para sair de um lado para o outro. Muito bem, mente carnal. Ai. A mente carnal. A mente carnal é o problema. Eu tenho aqui, tanto para a mente carnal quanto para a mente espiritual, 12. Não estava pensando em ficar na visão dos 12, né? 12 é número de governo. É um número que tem um símbolo, não? Então, 12 governando a mente carnal e 12 governando a mente espiritual. Então, vamos ver 12 marcas e vamos nos analisar. Não, ninguém vai se esconder não, viu, gente? Não vamos esconder. Quem cobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Paulo nos apresenta que nós andamos em busca da mente espiritual, que é a mente de Cristo. Mas temos que entrar em guerra para nos libertar da mente carnal. Porque a mente carnal gera morte e a mente espiritual gera a vida. Olhemos para a palavra. Romanos 8, 6... na Bíblia, na linguagem de hoje, a versão que vamos usar aqui. A propósito, de vez em quando vem uma pergunta: qual é a versão que Valnice usa? Meu filho, não vou lhe dizer, porque eu uso muitas. Não fique numa. Depende do assunto. Qual é a palavra que eu quero? Eu sou mestre, então para mim palavra tem muita importância, não? Então eu eu tenho um versículo e vou ler aqui, ali. É muito trabalho. Eu gasto muito tempo, porque eu fico examinando as várias versões, não?
E porque quero trazer para você aquilo que torna mais claro para a sua mente. Não adianta eu ficar aqui falando e você não entender. Então vamos ver essa aqui, Bíblia na linguagem de hoje. É o mais simples que nós temos em português. Então leia. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Olha, isso é a mesma coisa que você leu, a inclinação da carne dá para a morte. Olha como ficou mais claro, né? Ficou mais claro agora de você entender. A mente que é controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, certo? Leia o resto. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Aleluia, aleluia. E na versão mais comum que você tem, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Nós usamos o termo mentalidade para falar do mindset, né? Que é a palavra tão comum, mindset, é a mentalidade do mundo, a mentalidade cristã. Agora, vamos olhar para o retrato da mente carnal? Diga assim: Senhor Jesus, liberta-me de qualquer uma dessas marcas. Vamos só citar. Depois eu vou ler os textos, tá? Depois eu vou ler os textos, um a um. Mas primeiro vamos citar e você já vai analisando. Ficam aí os versículos. Por que eu joguei assim? Porque como eu sou mestre, quero que você depois estude. Assim você tem um gráfico. E os pastores querem ensinar, né? Eu estou facilitando a vida dos pastores, né? Dos professores. Porque é só, faz um print agora, copia, não é? Do que andar à caça. Onde é que está aquilo, né? Então vai lá, vamos citar só o que está em amarelo. Você não vai ler referência, eu vou ler as referências daqui a pouquinho. Não se preocupe não, que a gente vai entrar na Bíblia já já. Vamos lá, só leia, só vamos ler. Primeiro, instável, facilmente abalável. Segundo, alienada, isolada, endurecida e orgulhosa, contaminada e impura, zangada e hostil, dada ao excesso e ganância, esquecida e desatenta, rancorosa e cruel, duvidosa e ansiosa, vã e vazia, cega e enganada, progressivamente corrompida da verdade. Muito bem. Aqui está o retrato de uma mente carnal. A mente carnal possui essas marcas. E vamos agora olhar uma por uma. Instável e falsamente abalável. Agora vamos ler a Bíblia. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Eu não coloquei os versículos completos, mas aquilo que nos interessa, a declaração dentro do texto para respaldar a marca. Então Paulo está falando Tiago está falando de quê? De uma mente que é vacilante, que é inconstante. Como é que está a sua mente, querido? Você é inconstante? Toma decisão hoje e amanhã não segue? Hoje vou jejuar, mas logo eu senti o cheiro lá do bolo, né? Ou do pão, sei lá o quê. Já quebrou o jejum, né? Mente inconstante, mente vacilante em todos os seus caminhos. Tiago 4,8, vós que tendes a mente dividida pelas paixões. Mente dividida. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição. Agora é apontar para o exemplo de Jesus, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então olha para Jesus, para que a sua mente não seja instável, para que a sua mente não se abale com qualquer coisa. Tem um problema, já está abalado. Acontece, o problema nem surgiu ainda. Você imagina que ele vai surgir e já está lá embaixo, né? Já está na fossa. Segunda marca, alienada. Uma mente alienada, uma mente isolada. Efésios 4,18, leia. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Uma mente que se aliena, porque não entende as coisas. Outrora eres estranhos, inimigos no entendimento. Hoje não pode ser mais assim. Uma mente fechada. Ela se contamina com eles, então a sua alma dele se alienou.
Então, se você vive alienado de Deus, o próprio Deus se alienará de você. Mente isolada, mente alienada, desligada. Terceiro, uma mente endurecida, uma mente orgulhosa. Daniel 5:20. Aqui, uma referência a Nabucodonosor, mas quando o seu coração se exaltou, seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado o seu trono. O que acontece, queridos? Muitas pessoas estão com a mente cheia de orgulho, mentes duras, você se endurece, você não aceita correção, você não aceita mudança, está cheio de si mesmo. Inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal. Uma mente contaminada e impura. Tito 1,15, leia. Tanto a mente quanto a consciência deles estão contaminados. Vocês vão ver aqui, porque estamos citando os textos, que todas essas marcas são marcas expostas, denunciadas pelos escritores do Novo Testamento, e sobretudo das cartas às igrejas, o que mostra que era o problema na igreja. Então o que nós vemos hoje não é novo. Por isso nós temos que parar e refletir. Já vimos aqui que quando Paulo usa o termo, seja isto que ocupe o vosso pensamento, é um chamado a raciocínio, a analisar. Que tipo de pensamento é esse que eu tenho? De onde é que ele vem? Qual é a fonte dele? Zangada e hostil, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Então, já existe guerra dentro de nós. Então, uma mente que muitas vezes é hostil, uma mente que se zanga facilmente. Mas os judeus descrentes acirraram os ânimos dos gentios e os irritaram contra os irmãos. É uma mentalidade hostil, dada ao excesso e ganância. Efésios 2:3. Antes andávamos seguindo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Quantos de nós ainda estamos aí, queridos? Qual é o desejo da carne? Desejo comer, eu vou comer o que eu desejo comer, eu vou beber o que eu desejo beber, eu vou dar vazão aos meus instintos, aos meus desejos. Só vou fazer o que eu quero, só vou fazer o que me dá prazer. A vontade da carne que nunca está satisfeita. Efésios 4:19, leia. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se aqui devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Então, quando se fala de excesso e ganância, é em qualquer área. É no comer, é no beber, é no sexo, é no orgulho, é na vaidade, é na soberba. Esquecida, uma mente esquecida, uma mente desatenta. Em Neemias 9:17, temos um texto interessante. Recusando-se a te ouvir, e não se lembrando das maravilhas que fizeste entre eles. Em vez disso, tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder, a fim de voltarem para a sua escravidão. Você esquece o que é que Deus fez. É desatento, não analisa as coisas. Uma mente que não se concentra. Rancorosa, mente rancorosa e cruel. Ezequiel, portanto, assim dizia Yahvé Deus: certamente falei no fogo do meu zelo contra o restante das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda alegria de coração e com menosprezo de alma, para a lançarem fora a rapina, com crueldade, com raiva, com rancor, com vingança. Estão vendo? Coisas que podemos abrigar na nossa mente. Não no nível aqui de Edom, mas guardar o rancor em relação às pessoas, praticar atos cruéis. Duvidosa, uma mente duvidosa e ansiosa. Lucas 12:29. Portanto, não fiqueis preocupados, diz Jesus, se tereis o que comer ou o que beber. Uma mente ansiosa, ansiosa pelo amanhã. E aí, o que eu vou comer, o que eu vou beber? Ansiedade quanto ao futuro, ansiedade quanto à Covid. Vou pegar Covid, vou não sei o quê. Alguém vai morrer. Ansiedade. Uma mente, tudo aqui é mente carnal, queridos. Carnal gera morte. Vã e vazia.
Leia Efésios 4:17. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Como é que eles andam? Pensamentos vãos, vazios, mente vazia, vã, cega, enganada. Segundo aos Coríntios 3,14, mas a mente deles tornou-se insensível. Pois até hoje, quando ouvem a leitura da aliança antiga, o mesmo véu permanece, não lhes é retirado, pois somente em Cristo é removido. Então a mente está enganada, facilmente se recebe o engano, está cega, não vê as coisas, não entende as coisas de Deus, não entende a palavra. E ainda, o Deus deste século cegou, olha aqui onde é que está a causa, cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E finalmente, em 12º lugar, progressivamente corrompida. O texto que lemos lá atrás, mas que vamos repetir neste contexto. Paulo está preocupado com os coríntios, porque ele está vendo manifestações de uma igreja carnal, que anda segundo os homens, que anda segundo a velha vida. Temo que assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, também a vossa mente, vejam só o que ele cita, a mente, nossa mente seja enganada, nossa mente seja influenciada, nossa mente comece a absorver a forma de ver do mundo. Nossa mente começa a desenvolver conceitos contrários à revelação da Escritura, para que a mente seja seduzida, e assim se afaste da simplicidade, da pureza que há em Cristo. Posto isto, esse retrato da mente carnal, que é o nosso grande problema, que nos impede de manifestar a mente de Cristo, a palavra diz: eu conheço vossas mentes. Queridos, nós estamos diante do Espírito Santo. Deus olha para você e para mim e diz: eu conheço a tua mente, tu não me enganas, eu conheço o teu modo de pensar. Quando o salmista, no Salmo 139, ora, pedindo a Deus que sonde o coração: conheces o meu pensar, conheces o meu assentar, o meu deitar, o meu levantar. Nada está oculto aos teus olhos. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, no Seol, também estás. Luz e trevas são para ti a mesma coisa. Eu acrescentaria: futuro e passado são o eterno presente. Não podemos nos enganar, temos que nos desarmar diante do Espírito Santo, se quisermos sofrer o processo de transformação. Conheço as vossas mentes, está em Ezequiel 11:5, leiamos. Então o Espírito de Yahvé veio sobre mim e disse-me: eu conheço o que tendes na mente. Eu conheço o que tendes na mente. E ainda, o mesmo profeta, desta vez no capítulo 38, leia: assim diz o Senhor soberano, naquele dia, maus pensamentos lhe virão à mente, e você tramará um plano perverso, dirá: marcharei contra ela e acabarei com esse povo que vive tão confiante, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros. Naqueles dias, maus pensamentos virão a quê? A mente. Deus está vendo. Jeremias 29:11, na King James, leia: pois eu conheço os pensamentos que tenho para convosco, diz Yahvé, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim esperado. A versão comum diz: mas eu conheço os planos que tenho para convosco, diz o Senhor, planos para o bem-estar e não para a calamidade, para vos dar um futuro e uma esperança.
Deus tem pensamentos puros para você, queridos. Vamos eliminar os maus pensamentos. Vamos arrancar da nossa mente aquelas 12 marcas de uma mente carnal. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a fazer um autoexame, a examinar e rejeitar. Porque quando começamos a ler a Escritura, é como nos olhar no espelho. Pelo que a Bíblia diz, a gente para e pensa, uau, de alguma forma eu estou manifestando isso aqui. Espírito Santo, remove de mim. Pai, perdoa-me. Agora olhe para Deus. Que pensamentos tem Ele a seu respeito, a meu respeito? Ele quer que tenhamos uma mente espiritual. Ele quer que manifestemos a mente de Cristo em nossa vida. É a mente de Cristo que nós buscamos. Que tipo de mente? Voltamos ao nosso gráfico. O problema é a mente carnal, o processo é a renovação e a promessa é a mente espiritual. A promessa. Nós vamos entrar na promessa. Vamos olhar para um outro quadro. O que é que a Bíblia nos apresenta como sendo uma mente espiritual? Quais as marcas? Agora vamos analisar-nos e ver quão amadurecidas estão essas marcas. Podemos ter aqui um pouquinho, não? Ainda tênue, mas aqui está o alvo. Aqui está diante de nós o desafio. Aqui está o padrão para eu buscar desenvolver a minha mente. Por quê? Aí neste cérebro você está vendo que é destinada à vida e à paz. Então vamos ler em primeiro lugar, só ler as 12 marcas, leia. É firme e confiante, adotada e unida, humilde e modesta, santa e pura, pacífica e tranquila, sóbria e autocontrolada, cresce em direção à verdade, renovada e grande, confiante e calma, compassiva e atenciosa, disposta e pronta, contempla a glória de Deus. Aleluia! Aqui estão as 12 marcas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vamos ver uma a uma. Maravilha! Firme, mente firme, uma mente confiante. Ruth 1,18, olha aqui, Noemi disse às suas noras, Yahvé seja bondoso convosco, assim como fostes bondosos para com os que faleceram e também comigo. Ruth está expressando a confiança. Filhas, voltem, aquele Deus que nos sustentou, vai sustentar você. Uma mente que confia em Deus, uma mente que se lembra das promessas. Segundo aos Coríntios 1,15, leia, e confiante nisso, quis primeiro visitar-vos para que recebesseis o segundo benefício. Uma vontade firme, uma vontade determinada. Por quê? Porque eu confio. Eu tenho confiança no que estou fazendo, por causa das promessas, porque Deus está comigo. Segundo, uma mente adotada, perto, unida. Romanos 8,15, leia, porque não recebestes o espírito de escravidão, para vos reconduzir ao temor, ao medo, à angústia, ao desespero, mas o espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Uau, uma mente adotada. Que é isso? Eu tenho a consciência de que eu sou filha. Deus tem um filho, Jesus, mas nele nos adotou, aleluia, e nos tornou seus herdeiros. Então eu posso chegar e dizer, Abba, papai. A mente que se sente perto, que se sente unida a Deus, por isso ela é confiante. Efésios 2,13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, aleluia, viestes para onde? Perto, pelo sangue de Cristo. Oh meu Deus, eu estou perto, querido, querida. Deus não pode estar mais perto de você do que Ele está agora. Tudo de que você precisa é perceber, é crer que Ele está perto. Perto está Yahvé. Estávamos longe.
mas pelo sangue de Cristo fomos aproximados. Aleluia. Uma mente humilde e modesta. Atos 20, 19, como devo servir ao Senhor? Com toda humildade. Paulo está falando, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Uma mente humilde, uma mente modesta, queridos. É uma mente espiritual, nunca se exalta. Porque sabe que tudo que tem, que é, procede dele. Filipenses 2:3, não façais nada por rivalidade, por competição, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmos. Que lindo. Santa e pura. A mente espiritual é santa, separada para o uso exclusivo de Deus. E é pura, porque se alimenta da palavra. Tudo que é puro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo. Leiamos, 2 de Pedro 3:1. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar o quê? Pensamentos puros. Pensamentos puros na vossa mente. Mente pura, mente santa, pacífica, tranquila. Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Aleluia. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Sou tranquilo, tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo. Que lindo cântico, não é antigo, mas é isso. Calmo, sereno e tranquilo. Esta é a mente cristã, porque a minha mente está concentrada nele. E em Romanos 8:6, que já lemos em outras versões, a mentalidade do Espírito é paz. Paz é o que queremos destacar aqui. Sexto, sóbria e autocontrolada. Sóbria e autocontrolada. Paulo, depois de exortar a que tenhamos a mente renovada, ele diz, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Seja sóbrio, seja autocontrolado, exorta de igual modo os jovens para que sejam controlados, equilibrados. Não é só os jovens não, né? Serve para todos nós. Serve para todos nós. 1 de Pedro 1:13, leia, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. É um fruto do Espírito. A mente espiritual cresce em direção à verdade. Leiamos, abri as portas para que entre a nação justa, que obedece à verdade. Sai de onde está, abre as portas, vai entrando aquele que está crescendo na verdade. 1 de João 5:20, sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento. Para quê, queridos? Para conhecermos aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oitavo, uma mente renovada e grande, ampla. Paulo diz que devemos nos renovar no espírito da nossa mente. A mente cristã está sempre se renovando no espírito da sua mente para pensar as coisas de Deus. 1 de Reis 4:29, Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento, e o seu conhecimento era
grande, extenso como a areia da praia. Não há limite quando você começa a renovar o espírito da sua mente, porque você está se harmonizando com a mente de Cristo. Aleluia! Vai ter uma mente cada vez mais abrangente, em um lugar confiante e calma. De novo o versículo lá que já lemos: tu conservarás em perfeita paz. Aqui fala da calma. E Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Confiante e calmo. Eu tenho o privilégio hoje de ter aqui no estúdio meu vice-presidente, um filho muito querido, né? Apóstolo Rinaldo. É o retrato da calma. Ou da confiança, né? Que calma! É muito, eu nunca vi igual, né? Sempre calmo, tranquilo, confiante. É uma bênção, né? Porque eu conheço o apóstolo Rinaldo desde quando ele era bem jovenzinho, porque ele faz parte daqueles que me acompanham desde o segundo encontro no meu ministério lá no Recife, né? É uma bênção, né? E terminamos ficando na própria família, né? Porque o filho dele se casou com a minha sobrinha, né? O Jonatas, enfim. Mas é tão lindo você olhar para as pessoas e ver essa mente espiritual, né? Mente espiritual. Eu amo ver o testemunho das pessoas, né? Eu tenho falado às vezes aqui sobre o pastor Silas Mar, e hoje mais uma vez lá a foto dele está ainda em São José dos Campos, né? A gente olha para aquela mente no meio de um tratamento de câncer, né? Tranquilo, confiante, inabalável. Isso é a mente cristã. Olha que falamos da prática, não é? A prática, tu conservarás. Queridos, olhe de novo para esse versículo, Filipenses 4:7. A paz de Deus, que ultrapassa o quê? Seu modo de pensar. Você não chega a compreender. Como é que uma pessoa no meio de uma prova tão grande permanece calmo, sereno e tranquilo? Está tudo pegando fogo. O indivíduo está calmo, sereno e tranquilo. Uau! Eu ouvi um testemunho do filho de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin era o exemplo. O filho dele dizendo que nunca viu o pai alterar o seu estado de ânimo. E um dia, não sei, foi um problema muito grande que pegou fogo, não sei onde, alguém chegou e disse, pegou fogo. A única coisa que ele disse assim, alguém foi ferido? Mas você permanece tranquilo, porque, queridos, é a mente de Cristo. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos, onde? Em Cristo. Tudo aqui em Cristo. 10º, compassivo e uma mente compassiva e atenciosa. 1 de Pedro 3:8. Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. De quem? De Cristo Jesus. Mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes. 11º, uma mente disposta e pronta, pois estou certo da vossa disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, dizendo que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado, e o vosso empenho tem motivado muitos outros. Uma mente disposta, pronta para servir, pronta para agir, sempre pronta, em prontidão. Finalmente, uma mente que contempla a glória de Deus. Para que unânimes e a uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo aos Coríntios 4:6, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz,
Foi Ele mesmo quem brilhou em nossos corações. Para quê? A iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! E mais um versículo aqui, no Contempla a Glória de Deus, segundo aos Coríntios 3,18, que eu uso tantas vezes na versão amplificada, mas vamos ler na versão comum agora. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. E agora vou usar a versão que sempre uso. Enquanto continuamos a contemplar como em um espelho, a palavra, a glória. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. O que é a glória? A manifestação do que Deus é. Jesus disse na sua oração sacerdotal: dei-lhes a glória que me deste. João diz no primeiro capítulo do seu evangelho, falando sobre a sua glória. Vimos a glória do Pai, ao unigênito de Deus. A glória de Deus manifesta em Cristo. O que é isso? O caráter de Deus manifesto em Cristo. E Ele quis dizer o quê? Eu manifestei a tua glória. Quer dizer, eu manifestei teu caráter, mas eu mesmo me doei para que eles manifestem o teu caráter. E então, queridos, tendo olhado aqui para o problema, a mente carnal, a promessa, a mente espiritual, chegamos aqui a uma encruzilhada. Processo. E podemos começar o processo com este versículo, sobre a mente espiritual que contempla a glória de Deus. Porque o processo é a transformação da mente, é a renovação da mente. Então, destrinchando este versículo, enquanto eu tomo a Bíblia, a palavra, na qual vejo Jesus, eu contemplo suas palavras, suas atitudes. Enquanto eu vou fazendo isso de uma forma detida, contemplar é parar, refletir, concentrar, focar a visão. Enquanto continuamos a contemplar, como em um espelho, a palavra. Jesus. Espírito Santo entra em operação. Somos transfigurados. Há um processo oculto de transfiguração, de mudança, de metamorfose, operada pelo Espírito Santo. E na versão amplificada, num sempre crescente esplendor. É um processo, de um degrau de glória a outro. E isso vem do Espírito. Então, o que Deus quer fazer conosco? Agora, olhemos para as duas tabelas juntas, o retrato das duas mentes. Vamos confrontá-las, são tão diferentes. Mente carnal, alienado, isolado, endurecido, orgulhoso, manchado, impuro, zangado, hostil, dado excesso, a ganância. Mente espiritual firme e confiante, adotado, feito, quase unido, humilde, santo e puro, pacífico, tranquilo, sóbrio, autocontrolado. Mente carnal progressivamente corrompido da verdade, cego, enganado, vaidoso e vazio, duvidoso e ansioso. A mente espiritual cresce em direção à verdade, contempla a glória de Deus, renovado e grande, confiante e calmo. A mente carnal rancorosa e cruel, esquecida, indiferente, instável, facilmente abalável, mas espiritual, compassiva, atenciosa, avante, pronto, firme, confiante. Agora, voltamos ao nosso gráfico. Como sair da mente carnal para a mente espiritual? Como sair do problema para a promessa? Entrar num processo. Entrar num processo. E que processo é esse, queridos?
a renovação da nossa mente. A renovação da vossa mente. Quantas vezes trouxemos e vamos repetir, até que se torne prática na nossa vida, vindo por um ângulo, vindo por outro ângulo. Não vos conformeis. Romanos 12:2, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Leiamos 1 de Pedro 1:13 e 14. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Não vos amoldeis, não entreis na forma dos desejos antes da sua experiência com Cristo. Queridos, temos que crucificar a nossa carne. Nós temos que trazer o nosso corpo à disciplina. Paulo disse: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Do que estamos falando? Eu preciso entrar neste processo. Nós podemos comparar o ser de transformados aqui com o processo da metamorfose. Como é que uma lagarta feia, peluda, que rasteja no chão, se transforma numa linda borboleta esvoaçante, colorida, bela, que ganha as alturas? Há um processo. Na primeira imagem, alimenta-se de alimentos sólidos, mordendo e mastigando. O abdômen tem prolegs ou ciliagem como óleo simples, contorce nas folhas das pernas. Depois, alimenta-se de alimentos líquidos, por sifonagem de néctar. O abdômen não tem pernas, olhos compostos, voa no ar com asas, e assim vai. Mas aí fazemos a pergunta: como a metamorfose funciona realmente? Como é que acontece aí todo esse processo? Nós temos as várias imagens. A nossa resposta é: não temos ideia. Deus criou as leis da natureza e elas seguem naturalmente. E o que queremos falar? A mesma coisa. Deus está nos chamando aqui a passar por uma metamorfose na nossa mente. Como é que a coisa opera? Eu não tenho muita certeza. Não sei, mas o que fez a lagarta? Grudou-se em algum lugar. E por um processo, a mesma coisa, eu tenho que me grudar. Grudar onde? Na palavra. E o Espírito Santo vai tecer o casulo. É o Espírito Santo que vai operar em mim uma mudança, uma transformação. Eu não entendo bem o que está acontecendo. Eu não estou vendo, é algo invisível. Mas quem vai ver do lado de fora, e vai chegar um dia em que eu vou manifestar uma vida muito diferente daquela velha lagarta. Eu vou expressar pensamentos que estão em linha com os pensamentos de Cristo. John Carter fez esta declaração sobre a importância das nossas mentes. Leiam. Uma mente é insensivelmente afetada pela corrente de pensamento que passa por ela. É desejável, portanto, ter esse fluxo o mais puro possível. E evidentemente lembramos-nos de um texto que tantas vezes usamos: pois assim como ele pensa em sua própria mente, ele é. Então, quanto mais nos expusermos aos pensamentos de Cristo, tanto mais nós seremos transformados. Somos vasos terrenos, queridos. Vasos terrenos. Agora, o que está sendo despejado na nossa mente? O salmista diz no Salmo 31:12: estou totalmente esquecido como um homem morto, sou como um vaso quebrado. Sim, nós somos um vaso, mas Deus quer derramar sobre este vaso sua própria vida, através da palavra, para que a nossa mente seja inteiramente transformada. Deus quer nos transformar. Aquilo que habita nossa mente proceda do Espírito. Nosso tempo se foi e nós vamos ficar aqui, embora concluamos
só lendo um versículo, pelo meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Existem 3 verbos aqui, dos quais falaremos depois. Há um lavar, há um regenerar, há um renovar, que o Espírito Santo quer fazer em nossas mentes. Se eu me expuser ao Espírito e à palavra, algo vai ocorrer. Eu estarei passando por um processo de transformação. Deixarei de evidenciar o retrato de uma mente carnal que leva à morte e manifestarei uma mente espiritual que me leva à vida e à paz com Deus. Graças te damos, doce Espírito, pela revelação da tua palavra, que nos instrui, que nos corrige, que mostra onde nos encontramos e para onde devemos ir. Dependemos de ti, como dependemos de ti, Espírito Santo. Torna a tua palavra viva dentro do nosso coração. Vem pelo teu poder assistir-nos. Sabemos que estás fazendo isto, mas ainda assim, na nossa fragilidade, na nossa fraqueza e tantas vezes inconstância, precisamos clamar por socorro, por auxílio. Quando se abater o ânimo, quando parecer difícil demais a caminhada, vem o nosso socorro. E que todos nós, indistintamente, possamos crescer a cada dia na semelhança de Jesus. E sejamos submetidos a esse processo contínuo de transformação do nosso modo de pensar, para que a nossa mente só abrigue aquilo que Cristo abriga na sua. E seremos cuidadosos em tributar-te toda a glória. E que o Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda de Cristo Jesus. Amém e amém.